Entrevistas. O que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. Hoje, 5 de setembro do ano de 2022. E como nós havíamos anunciado ao longo da nossa programação, convidando a você para aqui estar, acompanhar as nossas entrevistas, estamos começando hoje aqui no programa uma série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral aqui na cidade de Mineiros. Ao longo dessa última semana, nós fizemos aqui uma reunião com os candidatos e ou representantes, onde nós fizemos aí os sorteios da ordem das entrevistas para que nós pudéssemos então começar nesta segunda-feira com essa série. E no sorteio, né, foi agraciada a candidata do PT, Genete Vilela, professora Genete Vilela, com quem iniciamos hoje essa série de entrevistas. Genete, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez um ato democrático de podermos conversar com você sobre candidatura, sobre política, sobre a atual situação política e o que você, com a sua já experiência, militância, pretende com essa propositura da sua candidatura nesse pleito que se avizinha. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui nos estúdios da Verde Vale. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos os rádio ouvintes da Verde Vale, do Sistema Verde Vale de Comunicação. Para nós é uma honra, né? Um privilégio. E de antemão, Wesley, eu quero dizer que por ter sido contemplada no primeiro sorteio, para ser a primeira, eu quero já dizer, né, que eu espero também que o eleitorado, que eu seja a primeira a ser lembrada pelos eleitores de Mineiros e região e todo o estado, também como a primeira no dia 2 de outubro. Nosso muito obrigada e obrigada por esse espaço que esse sistema tão importante está proporcionando nesse debate democrático, de esclarecer os nossos eleitores. É esse o nosso grande objetivo, mas antes da gente entrar propriamente de maneira profunda nessa seara política, nesse pleito eleitoral, Genete, eu acho que é interessante aproveitarmos também esse espaço para que os eleitores possam conhecê-la, que você possa narrar brevemente quem é a Genete Vilela, o que levou você a mais uma vez colocar o seu nome à disposição do partido para enfrentar mais esse pleito e toda a sua militância, a sua história aí na política. Exato. Bom, eu sou mineirense, sou professora, uma das minhas formações, sou advogada, sou filha de pequeno produtor rural. Meu pai faleceu há 6 anos atrás, José Martins de Souza, minha mãe, Vanilda Vilela Souza. Somos 4 irmãos, 3 também na carreira docente, 1 na carreira teológica, é pastor em Cuiabá. Tenho 2 filhas, uma cursando medicina na Unifimes. Sou professora do estado, aposentada, e sou professora da Unifimes. Tenho um escritório de advocacia e após o falecimento do meu pai, ele nos deixou, então eu herdei uma pequena propriedade rural na região Bela Vista, região Ribeirão Grande, né? Na Fazenda Cachoeirinha, próxima à Escola Bela Vista. E administro essa propriedade rural aos finais de semana com a minha mãe. Minha mãe reside nessa propriedade e eu auxilio ela nessa administração da propriedade rural. Então, essa sou eu. Quem é Genete sou eu. Tenho atuado, né, como diretora do Abrigo Bezerra de Menezes, tenho atuado na proteção independente de animais de rua. Então, isso é um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia, do que eu tenho militado nessas causas sociais, né, em projetos da comunidade no meu dia a dia. Outra coisa importante é dizer, e às vezes há essa curiosidade por parte dos nossos ouvintes, obviamente dos eleitores, a questão da sua militância política, essa predisposição em participar de pleitos. Não é o primeiro que você participa, o que faz com que você se motive a continuar e estar mais uma vez agora em 2022 colocando o seu nome à disposição do PT. O grande apelo, Wesley, para a minha candidatura, né, quando nós reunimos o partido, o diretório do PT, e eu coloquei o meu nome à disposição dos companheiros e posteriormente, né, é aprovada em convenção, é o momento social, histórico, é o momento que a democracia brasileira está passando.
Numa avaliação do partido, nós achamos importante que era preciso ter uma candidatura aqui da nossa cidade, por isso meu nome à disposição, por ter sido candidata, né, em eleições pretéritas, porque esse grande perigo, né, do rompimento do processo democrático do país exigia mais uma cota, né, de sacrifício nosso, exigia mais uma cota de sacrifício do próprio partido para garantir que a democracia prevalecesse. Numa entrevista do então pré-candidato, né, o ex-presidente Lula, ele nos convocava e nos chamava a que a militância deveríamos sair às ruas, deveríamos ser a voz dele, a perna dele, as pernas dele, os braços dele, o pensamento, a ideia dele, nessa reconstrução do país. Então, o que nos motivou a ser candidata, e aqui eu já aproveito a oportunidade para dizer a todos os eleitores, não só de Mineiros e região, que eu sou a candidata do presidente Lula em Mineiros. Então, eu sou a candidata do presidente Lula em Mineiros. Não adianta votar apenas no presidente Lula, que está aí à frente das pesquisas, e a gente acredita, estamos trabalhando para que, de fato, ele seja eleito no primeiro turno, porque a gente acredita que é possível, tendo em vista as pesquisas, e garantir a democracia do nosso país. Mas, acima de tudo, não basta votar no presidente Lula. É preciso garantir governabilidade para ele. Para isso, é preciso votar nos candidatos do time do Lula. E aqui em Mineiros, nós apoiamos como candidato federal o deputado Rubens Ottoni, que tem feito muito serviço, tem muito trabalho prestado em Mineiros, já como deputado candidato à reeleição. E tem meu nome à disposição do eleitorado de Mineiros e região, como a candidata a deputada estadual, né, do presidente Lula no nosso estado. E, com certeza, estaremos contribuindo com ele nessa governabilidade, não só do nosso município, do estado e do país. Candidata Genete, o trabalho, obviamente, já começou há bastante tempo, esse trabalho de consulta, esse trabalho que todos denominam de formiguinha, né, que os candidatos fazem geralmente em todo o pleito eleitoral, e a senhora, obviamente, também não é diferente. Esse trabalho de se visitar as pessoas, ir nas casas, como é que a senhora tem sentido a receptividade aí da sua candidatura junto aos eleitores os quais a senhora tem visitado? Wesley, extremamente gratificante. E a receptividade não poderia ser melhor. Olha que nós temos andado muito, né? Eu e todo o diretório do partido, a equipe que está nos apoiando, familiares, amigos, apoiadores. E a receptividade tem sido extremamente positiva, né? Andamos já em diversos bairros aqui da nossa cidade e nós agradecemos também de antemão toda a receptividade dos bairros por onde passamos. Então, assim, é uma aceitação maravilhosa. Eu tenho certeza, né, que assim como as pesquisas nacionais têm dito a diferença entre o presidente Lula e os demais candidatos, aqui em Mineiros, o presidente Lula também será vitorioso, tendo em vista essa receptividade que nós estamos percebendo nessa visitação dos bairros, das casas e etc. E aí nós estamos trabalhando para chamar esse eleitor para essa responsabilidade de votar no time 13, votar no time do Lula para garantir essa governabilidade. No caso, o candidato Genete, além do trabalho que é feito aqui no município de Mineiros, no qual a senhora tem o seu domicílio eleitoral, outras cidades da região fazem parte das suas visitas, outras regiões. É uma coisa também comum que a gente observa em todas as candidaturas, independentemente das siglas partidárias, são as parcerias que são feitas com os candidatos a deputado federal, e aí estabelece-se uma ajuda mútua entre o candidato a deputado estadual e federal. A senhora já tem essas parcerias? Tem sido feito um trabalho aqui fora de Mineiros? Como é que está a candidatura nesse sentido? Com relação à parceria, né, com o candidato a deputado federal, então o Diretório de Mineiros optou por abraçar o nosso companheiro Rubens Ottoni, tendo em vista, né, o currículo dele, todo o serviço prestado aqui para a nossa cidade, com várias emendas parlamentares, que é de suma importância essa participação do deputado trazendo emendas a nível federal para a nossa cidade, para a nossa região. Os professores, né, da rede estadual, principalmente, têm um carinho e uma admiração e até uma dívida
com a hoje deputada estadual, delegada Adriana Corsi, que agora, a pedido do presidente Lula, saiu como candidata a federal, também formando esse time 13 aí. E a delegada Adriana Corsi, ela tem sido uma voz combativa da Assembleia Legislativa nas maldades aí do então governador Caiado, defendendo a educação, para que nós não tenhamos mais prejuízo do que já tivemos. A exemplo disso, eu sou uma professora aposentada do Estado e do meu salário retira ainda a contribuição previdenciária como se eu fosse aposentar novamente. Então são 14% que desconta do meu salário e a delegada Adriana tem sido essa voz nossa da educação na Assembleia. E por essa dívida de gratidão, os professores da rede estadual, e a gente respeita e ainda inclusive aproveita aqui a oportunidade para pedir, não basta nós, professores da rede estadual, votar na delegada Adriana Corsi, é preciso pedir voto para ela, para garantir que de fato ela seja eleita e seja uma voz atuante no Congresso Nacional. Então hoje nós temos do Partido dos Trabalhadores esses dois apoios, né, aqui dentro do município. Mas a gente tem tido, e isso é gratificante. Ontem, Wesley, eu estava ainda nas redes sociais, porque as redes sociais hoje é o grande carro-chefe da campanha, né? A gente consegue comunicar com os nossos companheiros, amigos, espalhado aí pelo estado inteiro. E ontem já era por volta de quase 1h da madrugada, eu ainda estava, né, me comunicando nas redes sociais, e aí uma ex-colega aqui da FIMES, que foi professora junto comigo na Unifimes, professora Silvia, ela percebeu que eu estava online e a gente começou a conversar. E ela disse, olha, para mim foi uma grata surpresa, vi aqui no Instagram que você é candidata e não sabia, você pode ter certeza que eu e minha família aqui em Goiânia vamos estar votando em você, apoiando você. Então são esses apoios que fortalecem a nossa candidatura. Além do que os municípios aqui vizinhos, que a gente também tem os nossos companheiros que estão nos apoiando. Perolândia, Portelândia, Santa Rita, né? Eu tenho familiares do pai das minhas filhas em Pameri também, que está nos apoiando. Então, assim, são várias cidades que estão nos apoiando e que com certeza a gente vai ter voto espalhado em todo o estado. O que é importante para o fortalecimento da nossa candidatura, mas acima de tudo, fortalecimento do time 13, né? Do presidente Lula. Candidata, quando a gente fala de candidatura e dessa visitação, esse corpo a corpo que se estabelece entre o candidato e os eleitores, a sua percepção, a sua sensibilidade, com relação, vamos dizer, a Mineiros, onde a senhora tem militado com certeza com maior intensidade, como é que a população recebe a sua candidatura, a sigla a qual a senhora representa? Há uma boa vontade em ter candidatos do PT? Fica essa máxima, essa relutância e a imprensa degladiando sobre esse assunto. O que a senhora percebe no corpo a corpo, no chão das casas? Wesley, interessante. Após todo esse massacre da mídia, né? Após todo esse processo, né, de condenação do presidente Lula e com certeza, né, e o STF, todos os tribunais o julgou inocente. Então, após todo esse massacre que o Partido dos Trabalhadores sofreu, que o presidente Lula sofreu, num determinado momento, nós, né, do Partido dos Trabalhadores, e nós nunca desistimos de provar a inocência, de provar que o Partido dos Trabalhadores tinha feito uma grande contribuição para o nosso país, para a nossa cidade. Então, houve momento que a gente tinha, né, essa rejeição, digamos assim, ou que a gente tinha, enfim, que a gente era muito metralhado, maltratado. Hoje não, principalmente nessas comunidades pobres, né, que está sentindo o preço, quando vai ao supermercado, o preço do feijão, o preço do arroz, o preço da carne. Não vou nem falar o combustível, porque a gente até tem brincado, né, Wesley? Quanto mais o presidente Lula sobe nas pesquisas, mais o combustível desce, né? Enfim, até passar as eleições, a gente vai ver essa dança aí. Mas assim, a classe média, classe baixa, né? Ou seja, nós, professores, servidores, pequeno produtor rural, agricultura familiar, enfim, nós temos sentido o preço da cesta básica no mercado. E aí vem a lembrança de que na era do governo do PT,
havia programas, né, estabelecido tanto pelo governo Lula como pelo governo Dilma, de políticas públicas que garantisse essa cesta alimentar barata para a classe trabalhadora. Então, essas pessoas não esquecem. A dona de casa, a mãe de família, né, aquela mulher provedora do lar, aquele homem, pai de família, que vai ao mercado, ele sabe que os preços estão da forma como estão em razão de uma política que é feita para os grandes, de uma política que é feita para a classe rica. Não há políticas desse atual governo voltada para o agricultor familiar, voltada para o pequeno agricultor, pequeno produtor rural, voltado para o trabalhador, voltado para a mãe, para o pai de família. Então, aí a receptividade nossa é positiva, porque sabe que quem cuida de povo, quem olha para o povo, quem faz políticas públicas direcionado ao povo é o Partido dos Trabalhadores. E aí a gente tem o orgulho de dizer aqui, sou candidata do Partido dos Trabalhadores. Nós não furtamos a nossa filiação e a nossa fidelidade partidária, né? Nós não participamos aí de, às vezes, muitos conchavos políticos para garantir o poder, né? Nós estamos no Partido dos Trabalhadores porque nós acreditamos na proposta desse partido. E nós sabemos que o presidente Lula e a presidente Dilma fez por mineiros, pelo Estado e pelo país. Quando se verifica, candidata, a observância das nuances políticas, né, desse período eleitoral que já começou, e agora a senhora disse agora há pouco, e realmente isso é uma verdade latente, essa questão das redes sociais hoje predominantemente fortes nessa campanha. E aí nós vamos para a esfera estadual. Volmir Amado é um candidato que até então a polarização era muito sobre Ottoni, Rubens Ottoni, a família Ottoni, vamos assim dizer. E agora optou-se por Volmir Amado, que é um ex-reitor da PUC. As pesquisas que estão aí lançadas o colocam assim ainda bastante distante dos líderes. Há uma perspectiva do seu partido, da militância, enfim, de que ele possa crescer, de que ele possa se avolumar e fazer frente a essas candidaturas que hoje quase que são majoritárias em termos de índices percentuais das pesquisas? Eu não tenho dúvida, Wesley, nesse quadro dos candidatos a governo, o melhor candidato que nós temos hoje, em termos de humanidade, em termos de sensibilidade, em termos de compromisso, é o Volmir Amado. Volmir Amado é um ex-seminarista, foi reitor da PUC e tem uma militância e um trabalho social muito grande em Goiânia. Em que pese as pesquisas, né, destaca alguns dos outros candidatos na ponta, eu atribuo, né, tendo em vista, às vezes, o Volmir estar mais como professor, mais no campo da reitoria da PUC, não é conhecido no estado, mas à medida que o programa eleitoral de rádio, TV, né, à medida que ele caminha pelas cidades, pelo bairro, e ele leva toda aquela calma, todo aquele espírito de pacificação, né, não ao ódio, não à violência, mas o acolhimento, né, o acolhimento àquela mãe, aquele pai, aquele jovem que sofre, eu acredito no crescimento do Volmir. E esperamos que haja, né, segundo turno em Goiás, e que o Volmir possa chegar lá. Porque a melhor proposta de humanidade, né, de compromisso mesmo com o cidadão goiano é do professor Volmir Amado. Todo mundo que o conhece sabe, né, da responsabilidade dele, da coerência, da transparência, da honestidade. Portanto, eu não tenho dúvida que ele é o melhor candidato ao governo do nosso estado. O que observa-se, candidata Genete, é que, como aconteceu em outras eleições, não é uma novidade dessa eleição, que obviamente o poder financeiro é imperioso, né? Ele tem mais capacidade, arregimenta mais mão de obra, pode trabalhar mais, porque o poder econômico oferece isso. Como a senhora está dizendo, e aí a gente olhando, tendo esse olhar financeiro sobre as candidaturas, tornar conhecido o Volmir Amado em todo o estado, o que a gente observa que esses índices que ele tem hoje de intenções de voto nas pesquisas é ali no eixo Goiânia, né? Goiânia, Aparecida, Anápolis, onde ele já sempre militou e sempre esteve por ali.
É fácil torná-lo conhecido, é fácil levar o nome dele para o interior, tendo essa precariedade financeira, vamos dizer assim? Você tocou num ponto extremamente interessante, Wesley, a questão financeira. Realmente, hoje, nós, né, da Coligação Brasil da Esperança, da Coligação Goiás da Esperança, os nossos companheiros, candidatos aí a deputado estadual federal e nossa senadora Denise, nosso governador Volmir Amado, a gente tem essa dificuldade financeira, né? De estar fazendo a campanha em todo o estado, e eu atribuo isso como um dos fatores impeditivos do Volmir estar se colocando mais em todo o estado. Mas à medida que a gente faz, né, a campanha aqui na cidade, nas cidades vizinhas, quando a gente para com o eleitor e fala da importância de votar nos candidatos do 13, ou seja, nos candidatos do Lula, de certa forma a gente está, né, colocando para o eleitor a importância de estar votando também no governo de Goiás para um candidato ligado ao presidente Lula. Porque aí faríamos a conexão entre o federal, o estadual, os deputados, para que de fato todos os projetos que o presidente Lula pretende implantar nesse país, né, de resgate da dignidade do trabalhador, de resgate da cidadania, de resgate do povo, né, do povo trabalhador voltar a ser protagonista nas políticas públicas do país, o crescimento do Volmir vai acontecendo, né? E as pessoas vão percebendo que ele é, de fato, hoje o melhor candidato para Goiás, em que pese a polarização dos candidatos que estão aí na pesquisa. Mas a gente está caminhando para mostrar isso, que ele é o candidato do Lula e ele é o melhor que nós temos em termos de humanidade para Goiás. Sob essa ótica, a senhora acha que as redes sociais vieram para realmente democratizar, fazer com que todos os candidatos tenham ferramentas parelhas para levar as suas candidaturas adiante? Melhora um pouco essa disputa? Eu creio que sim, mas a democratização, né? E aí a questão eleitoral, eu penso que a justiça eleitoral, ela deve criar mais mecanismo, né? De proporcionar a igualdade do debate, a igualdade da manifestação nas redes sociais, a igualdade em todos os meios de comunicação, porque aí, de fato, o eleitorado vai ter oportunidade de escolher democraticamente. Porque, Wesley, tradicionalmente, na história do país, você sabe disso, o poder aquisitivo de determinados candidatos, infelizmente, ainda fala mais alto. E aí a gente até chama a atenção aqui do eleitor para perceber isso. Porque se o candidato paga rodada de cerveja num campo de futebol, se o candidato paga, né, alguns trocados para alguma, enfim, né, um 20 reais aqui, um 50 ou um 100 aqui, uma cesta básica, um posto de energia. Se o candidato paga isso, eu quero acreditar que o eleitor até deve pegar, mas ele não deve votar, porque aí o voto dele já está compro. Como é que ele vai cobrar desse candidato lá na frente? Como é que ele vai discutir a questão da corrupção lá na frente, se ele está se corrompendo agora quando ele aceita, né? Um pagamento de uma rodada de cerveja, um pagamento de carne, né? De um churrasco, em que pese a carne está cara, né? E a gente não está comendo carne. Mas assim, o meu conselho é, te ofereceu, pegue, mas não se corrompa. Porque se você está vendendo o seu voto, você não vai poder cobrar desse candidato lá na frente que ele traga, de fato, benefícios para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, porque ele comprou o voto, então ele não vai ter compromisso. Aí, nesse aspecto, Wesley, o eleitor, né, e aí a justiça eleitoral, eu penso que ela tem que ainda melhorar nesse aspecto da fiscalização, de proibir que candidatos que tenham um poder aquisitivo maior e que não tenha a devida honestidade, o devido compromisso com o Estado, com o país, com a democracia, muitas das vezes só é o poder pelo poder, né? Não chegue ao poder, porque o dinheiro, o poder aquisitivo, às vezes fala mais alto na contratação de pessoas, na contratação de mídia, e quem perde com isso é a democracia, quem perde com isso é o povo, quem perde com isso é o eleitor. 8h28, para você que está ligando o seu rádio agora, para você que está nos acompanhando
nas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, aí também pelo nosso YouTube. Olha, nós estamos entrevistando hoje a candidata a deputada estadual pelo PT com domicílio eleitoral em Mineiros, Genete Vilela. Estamos falando aí sobre as nuances da política, as dificuldades enfrentadas pelos candidatos. E a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora. Já a gente volta logo após o intervalo, conversando ainda com a candidata, e vamos falar das suas proposituras, daquilo que ela pretende fazer, se tornar representante aí dos munícipes aqui de Mineiros e de toda a região, e estiver presente na Assembleia Legislativa, o que ela pretende fazer. E claro, né, também vamos falar da candidatura a governo federal, né, como é que a candidatura Genete Vilela vê isso, como o PT aqui em Mineiros e em toda a região tem trabalhado nesse sentido. Então, não saia daí, a gente volta já trazendo todos esses detalhes nessa entrevista com a candidata Genete Vilela. 8h35, 8h35, estamos de volta com o Verde Vale Recebe desta segunda-feira, hoje 5 de setembro do ano de 2022. Estamos começando a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral na cidade de Mineiros, e estamos começando essa série de entrevistas com a candidata do PT, Genete Vilela. Falamos aí na primeira parte do programa, um breve retrospecto da sua vida, da sua carreira política, daquilo que ela pretende, obviamente, enquanto candidata, trazer aí aos eleitores. E agora nós vamos nos deter justamente sobre isso, candidata. As motivações houveram, a senhora colocou o seu nome à disposição, e em sendo eleita, quais as suas proposituras, o que a senhora tem levado aos eleitores, né, para conquistar os seus votos, que a senhora pretende, se eleita for, fazer na Assembleia Legislativa do Estado? Wesley, importante observação e importante também esse espaço, né? Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui que o programa eleitoral é obrigatório, eu falo 5 segundos, então não dá para falar nada, né? E aí, os meios de comunicação oportunizar essa fala pra gente, nós conseguimos alcançar um eleitorado maior, porque a gente expõe, né? Além do que a gente já fez, o que a gente pretende fazer. Primeiro, como professora, né, de ensino superior, hoje professora da Unifimes, e professora aposentada do Estado, que eu tenho dito para os meus companheiros e por onde a gente tem andado, que sendo eleita, e a gente acredita, né, que os companheiros tá absolvendo essa colocação nossa e aceitaram, né, como natural a nossa candidatura, que nós seremos voz ativa na Assembleia Legislativa em defesa da categoria educacional, né? O nosso histórico enquanto professora depõe a nosso favor. Eu já fui presidente do Sintego de Rio Verde, da Regional, por 2 mandatos, quando eu fazia faculdade lá ainda. Já fui da diretoria do Sintego aqui em Mineiros. Então, assim, o nosso histórico nos credencia a dizer: serei uma voz atuante, combativa na Assembleia Legislativa em prol da categoria. E principalmente na luta para derrubar, né, a questão do desconto da previdência do salário dos aposentados, porque isso tem empobrecido os nossos professores aposentados. Quer dizer, eu sou uma professora aposentada e eu tenho aí diminuído 14% do meu salário, tendo em vista essa reforma. E essa reforma da Previdência é também uma tarefa e uma proposta do presidente Lula, que já tem dito nos seus programas de governo de fazer uma revisão, né, da reforma previdenciária, porque o grande prejudicado com a reforma previdenciária foi o trabalhador, foi o pobre, né? Foi as pessoas de baixa renda. Há pouco a gente conversava com um apoiador também e ele dizia: olha, na época do presidente Lula havia um atendimento diferenciado, havia um tratamento muito mais humanizado, né? Por parte da Seguridade Social, por parte, né, do INSS, no governo do Lula, muitas pessoas conseguiam com muito mais facilidade a aposentadoria. Só para você ter uma ideia, aqui em Mineiros, durante a gestão do presidente Lula e presidente Dilma, foram mais de 556 BPC, que é o benefício da prestação continuada,
e mais de 3 mil aposentadoria durante todo o governo. Havia uma facilidade. Nesse atual governo, e eu falo isso porque eu acompanho idosos do abrigo, a dificuldade é imensa. Nós temos pedido de BPC dentro do abrigo, que é o benefício da prestação continuada, que já vão para 2 anos e não sai. Então, assim, há um olhar no projeto do presidente Lula, e eu serei uma voz ativa a nível de Assembleia Legislativa para defender essa questão da Previdência, né? Defender que a Previdência atenda todos os necessitados. Com relação ao pequeno produtor rural, agricultura familiar, havia também no programa do presidente Lula, Pronaf, né, o PENAAI, que era as escolas comprarem, e era mais de 40 escolas aqui no município que comprava a comida diretamente do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Com isso, os nossos alunos tinham uma alimentação de qualidade e o nosso produtor da agricultura familiar tinha sua produção para quem vender. Então, havia essa contrapartida. Ou seja, eram políticas públicas que facilitavam uma alimentação adequada, de qualidade, ou seja, garantiu uma segurança alimentar para os nossos alunos, para os nossos jovens, e havia a contrapartida, né, o benefício para o agricultor familiar. Então, são políticas públicas que eram do presidente Lula e que com certeza será agora no próximo governo dele, e com certeza muito melhor, e eu serei essa voz para defender, né, essas políticas públicas que favoreça o pequeno produtor, a agricultura familiar, que favoreça a segurança alimentar das escolas. Uma outra coisa que a gente tem defendido muito, Wesley, tendo em vista esse ódio, né? Há pouco a gente conversava, há um ódio, né? E o brasileiro não é assim. O brasileiro é pacífico, o brasileiro é harmonioso, o brasileiro é amoroso, é acolhedor. O brasileiro é um povo que acolhe, né? Eu sou espírita e aí nós falamos que o Brasil é o coração do evangelho, o Brasil é o coração do mundo. Então, há esse acolhimento por parte do brasileiro. Mas, infelizmente, né, a forma como tem sido conduzida a política no Brasil tem feito com que uma parcela muito pouca da população tenha exagerado nesse ódio. Porque, assim, a gente tem dito, eu posso ser adversária e sou adversário dos meus concorrentes, mas eu não odeio eles, né? Eles são meus irmãos, nós precisamos trabalhar essa cultura da fraternidade. Então, dentro dos nossos projetos, o que a gente tem defendido? Primeiro, essa pacificação, né? É preciso trabalhar esse Brasil amoroso, e aí essas comunidades, por exemplo, a LGBTQI+, que é extremamente ridicularizada, extremamente sofre preconceitos, né? Se mata pela opção sexual da pessoa. Nós temos que combater isso, a violência contra essa população que é considerado minoria. As pessoas têm que ter opção para manifestar a sua sexualidade sem que eu a condene, sem que eu a odeie, sem que eu acho que ela tem que ser exterminada porque ela tem uma sexualidade diferente da minha. Então é preciso combater isso, e serei essa voz na Assembleia Legislativa. Com relação à violência, né, à mulher, há pouco eu assisti um vídeo onde havia depoimento de diversas mulheres. Nunca se matou tanta mulher como nos últimos tempos, até pela essa cultura do armamento, né? Que defendem que as pessoas se armam, não é por aí. E aí o feminicídio tem aumentado assustadoramente, a violência doméstica tem aumentado assustadoramente. Então eu quero ser essa voz na Assembleia Legislativa, juntamente com o governador Volmir e também com o presidente Lula, para fazer o combate dessa violência. Em que pese nós tenhamos a Lei Maria da Penha, em que pese nós temos legislação de amparo à mulher, mas essa mulher ainda é refém dessa violência doméstica. Então são outras pautas que a gente defende como políticas públicas necessárias, que o deputado tem que estar atuante no sentido de combater esse tipo de situação. Candidata, quando nós aqui falamos da sua candidatura, nós já obviamente a enlaçamos com a candidatura estadual, e óbvio que não há como desassociá-la da candidatura federal. E aí, como a senhora tem muito dito aqui sobre a candidatura do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula. Nesse caso específico, a Justiça hoje, através do STF, declarou nula, né, todas aquelas condenações que houveram em Curitiba e remeteram os processos para Brasília. Isso significa, na visão da militância do petista, que
O presidente Lula hoje é considerado uma pessoa inocente, ou esses processos que podem recomeçar o reconduzem de novo a ser julgado? Como é que vocês veem essa questão quando são contraponto a isso, quando vocês são colocados de maneira, vamos dizer, de confronto, né? Que as pessoas vêm e colocam. Como é que vocês respondem a essas colocações feitas, talvez pelos eleitores quando são visitados? Como é que se explica isso? A nossa Constituição Federal, Wesley, ela tem alguns princípios fundamentais. E um dos princípios da Constituição Federal, e esse princípio também perpassa pelo nosso Código de Processo Civil, é o devido processo legal. Para nós, operadores do direito, o devido processo legal, ele é fundamental. As pessoas não podem ser condenadas, as pessoas não podem ser massacradas, vilipendiadas, sem o devido processo legal. E o que aconteceu com o presidente Lula foi exatamente isso. Ou seja, o presidente Lula estava, né? Quer dizer, na verdade começou com o golpe da presidente Dilma. Então começou com o golpe da presidente Dilma, onde houve todo um processo para retirá-la, porque essa parte, digamos assim, do Congresso, né? Que sedentos de poder e que não tinha espaço junto à presidente Dilma, que foi uma presidente extremamente austera, extremamente rigorosa, né, no combate ao desmantelo da máquina pública, ou seja, ela sempre esteve ali zelosa, né, do país como um todo. E aí houve toda aquela conspiração do golpe com a Dilma. Quando retirou a Dilma, né, que foi... E aí todo um processo também de misoginia, por ela ser mulher e etc e tal. Quando retirou a Dilma, qual foi o alvo? Então a Dilma agora está fora do páreo. Quem é o alvo? Quem que seria naturalmente o sucessor da Dilma? O Lula, né, o ex-presidente Lula. E daí começou todo um processo pela mídia, por essa parcela, né, dos nossos congressistas aí extremamente sedentos de poder. Então começou todo esse processo para acusações infundadas de condenação do presidente Lula. Tanto é que dos 26 processos que ele sofreu, ele já foi absolvido em todos. Ou seja, construiu todo um aparato jurídico, né? Com o Moro, com o TRF, enfim, com a Justiça do Paraná, no sentido de condenar. E aí tem vídeos, né, que foram soltos aí depois, onde alguns congressistas diziam, é preciso, né, tirar com o STF, com a mídia, com tudo, para que eles pudessem chegar ao poder. Eles chegaram ao poder com o governo Bolsonaro e o tiro saiu pela culatra. Quer dizer, na verdade, todos os processos que o presidente Lula sofreu, e eu tenho tranquilidade para falar isso com o meu eleitor, né? Tenho tranquilidade para discutir isso com quem quer que seja. Todos os processos que ele sofreu foi para impedi-lo que ele se candidatasse na eleição passada de 2018. Então, era simplesmente para retirá-lo do páreo. Depois de toda a prisão, depois que os advogados do presidente Lula conseguiu, né, provar que havia toda uma parcialidade, porque outro princípio da Constituição é a imparcialidade. O juiz não pode, né, julgar de forma parcial, senão não é justiça. E aí, quando os advogados do presidente Lula conseguem provar que há uma parcialidade da Justiça do Paraná, principalmente do Moro, que depois se torna ministro do presidente atual, com pretensões para o STF, quer dizer, tirou-se um jogador de campo para facilitar que o outro ganhasse. Depois de tudo isso, então, o presidente Lula consegue, né, anular os processos, ser absolvido, e hoje tem aí legitimidade, tem aí, né, total lisura para estar pleiteando essa vaga. E vai ganhar, se Deus quiser, porque o povo brasileiro já absolveu, ou seja, o povo brasileiro sabe que foi toda uma armação, e ele não foi só absolvido pela justiça brasileira, ele foi absolvido pela ONU, ele foi absolvido pela justiça internacional, né? Então, hoje ele tem legitimidade para concorrer ao cargo. E eu tenho certeza que ele vai ser eleito, e nós estamos trabalhando para ele ser eleito no primeiro turno, para mostrar que é possível governar o país com respeito, com dignidade, com amor, com acolhimento, principalmente fazendo com que o povo trabalhador tenha direito a, no mínimo, 3 refeições do dia, que o povo trabalhador possa ir no mercado com R$100 e levar
para sua casa uma comida de qualidade, para que ele tenha segurança alimentar, né, para seus filhos, para sua família e etc. A gente acredita nisso, por isso defendemos essa candidatura. Em recente entrevista, candidata, o presidente Lula, quando confrontado sobre essas situações, principalmente com relação a essa questão da corrupção, do Petrolão, enfim, da Operação Lava Jato, que levou a essa situação de Curitiba, o presidente Lula, né, quando confrontado sobre isso, sobre os milhões e bilhões que foram devolvidos aí a respeito de quando essa operação se desenrolou, o ex-presidente se colocou no sentido de que essas ações que aconteceram na Petrobras só foram possíveis de serem descobertas porque se permitiu a investigação. Ele quis dizer então que ele permitiu que a investigação, que ele não interferia e que as investigações resultaram nessa devolução desse dinheiro. E o presidente Lula se colocou dessa forma, ou seja, houve essa devolução, ou seja, houve uma corrupção, porque houve a devolução do dinheiro, porém ele próprio colocou nessa entrevista que essa devolução se deu porque ele permitiu que houvesse a investigação e ele não interferiu. Como você, candidata que está aqui na base com o povo, vê isso e como você retrata isso ou reflete isso para o eleitor, aquele com o qual você tem contato? Houve ou não houve corrupção? Como é que você consegue delinear e explicar isso para o eleitor que está aqui na base? De forma bem tranquila, Wesley. Quando a gente tem essa oportunidade, por isso que a gente não se furta dessa discussão. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, é muito tranquilo, a gente não se furta a isso. Quando o presidente Lula fala, né, que isso tudo só foi possível porque ele, desde que assumiu a presidência em 2013, ele criou mecanismo e não interferiu nesses mecanismos de controle fiscalizador, é que chegou, né, a quem praticava corrupção e, consequentemente, a condenação para que houvesse as devoluções dos dinheiro pego indevidamente, né? Mas por que isso foi possível? Em razão dos mecanismos de controle que o presidente Lula criou. Quando ele dá autonomia para a Polícia Federal de atuar, né, com total autonomia, ele possibilitou a investigação, o diferente de hoje. Quando a Polícia Federal hoje começa a investigar pessoas, filhos, parentes do atual presidente, o que ocorre nesse país? Ocorre a exoneração, ocorre a demissão. Então, aquilo que não se investiga, aquilo que não se possibilita a investigação, não vai chegar, né, a saber se houve ou não corrupção. E o presidente Lula não interferiu. Então, deu autonomia para a Polícia Federal, para que ela investigasse, deu autonomia, ou seja, e instrumentalizou o Ministério Público para que o Ministério Público tenha um papel importantíssimo, né, nessa fiscalização, enfim, em toda a questão judicial. Então, ele instrumentalizou o Ministério Público para que tivesse esse papel importante de fiscalização, tivesse condições para isso. Ele possibilitou a instrumentalização também do COAF, como esse conselho financeiro que investiga operações indevidas, certo? Então, tudo isso possibilitou. Se investiga, se descobre a corrupção e se pune. Diferente do que ocorre hoje, né? Não se investiga, aí as pessoas às vezes dizem, os apoiadores do atual presidente, não tem corrupção. Claro que tem. Como é que uma família, como é que uma determinada pessoa, Wesley, nós somos brasileiros, você aqui como radialista, como é que você consegue comprar um imóvel e levar uma sacola de dinheiro vivo em espécie para pagar aquele imóvel? Não existe isso, né? Quando a gente faz qualquer compra, aquisição, se faz via bancária, se faz via transferência, se faz via Pix. E, no entanto, a família do atual presidente, o que foi divulgado aí pelo UOL e outros meios de comunicação, nesse período aí compraram 51 imóveis pago em moedas. Os filhos 01, 02 comprando mansões, pagando em moeda corrente, em espécie. Então isso é corrupção, lógico que sim, né? Mas aí quando começa as investigações, o que ocorre? Os delegados da Polícia Federal são exonerados, são afastados. Então a gente tem tranquilidade para dizer, houve corrupção? Há corrupção? Há. Mas existem os mecanismos de controle e fiscalização criados pelo governo do PT? Sim. Então o PT assume, né, a responsabilidade, mas criou os instrumentos. E aí que eu te falava, Wesley,
quando a gente até discutia aqui do poder aquisitivo dos candidatos, né? E aí a gente chama a atenção do eleitor e a gente fica um pouco entristecida. Eu, enquanto professora, né, que estou aí fazendo a campanha, com dificuldade financeira, enfim, aí às vezes a gente vê o concorrente da gente, que tem um poder aquisitivo maior, mas que às vezes não tem esse compromisso com a ética, com a responsabilidade, com a honestidade, com a moralidade, com o zelo da coisa pública. Quando a gente vê, né, que dinheiro está rolando solto, que caixas de cerveja estão sendo pagas, que compras de votos estão sendo feitas, e aí a gente chama o eleitor para reflexão. Isso não é corrupção? Você vai poder cobrar desse candidato depois alguma políticas públicas, né, que vá de encontro às suas necessidades, se ele já pagou pelo seu voto? Então o eleitor tem que saber diferenciar isso, para que realmente a gente tenha esse controle, né, para que de fato não haja o desmantelo, não haja o desmando com a máquina pública, porque os impostos que nós pagamos, eles terão que ser revestidos em benefício nosso. E como deputada, eu serei essa voz de fiscalização para saber que os nossos impostos voltam para a educação, volta para a saúde, volta para a segurança, né? Volta para as políticas públicas da criança e adolescente, da mulher, né? Da agricultura familiar, do pequeno produtor rural, do pequeno empreendedor, do jovem e etc. Para isso, nós precisamos de deputados, né, comprometidos com essas causas sociais. Candidata 8h56, estamos chegando ao final dessa nossa entrevista, mas ainda há espaço, um tempinho para que a senhora despeça dos seus eleitores, faça aí as suas ponderações finais. O tempo passou muito rápido, né? Mas foi muito bom, foi muito importante, eu agradeço mesmo. E quero dizer aqui, né, aos eleitores e às pessoas que nos ouviram nesta noite, nós somos candidata a deputada estadual, sou candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, sou do time do Lula, porque nós queremos ter um Brasil sorridente, ter um Brasil da esperança, ter um Brasil da paz, do amor, da pacificação. Quero dizer à juventude que é preciso acreditar no nosso país. Quero dizer à mulher, quero dizer à mãe de família, né, ao pai de família, é preciso acreditar que é possível sorrir de novo. E nos dê essa oportunidade de chegar à Assembleia Legislativa e provar que é possível fazer políticas públicas voltada para a parcela dos trabalhadores, para o povo em geral. É preciso sorrir, é preciso amar, é preciso voltarmos a ser felizes de novo. E com isso eu agradeço esse espaço, agradeço a oportunidade de cada casa que eu entrei, de cada pessoa que eu pude conversar, né, todos os mineirenses e cidades vizinhas, e que nos dê essa oportunidade. Vamos garantir a eleição do presidente Lula no primeiro turno e os deputados da base do governo Lula, do presidente Lula. Muito obrigada. 8h58. Chegamos assim ao final, então, a nossa primeira entrevista com os candidatos aqui a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Mineiros. Como dissemos, mediante sorteio, a escolhida para essa primeira entrevista foi a candidata do PT, professora Genete Vilela, a qual agradecemos a gentileza de estar conosco neste Vale Recebe inicial, né? Nesse pontapé inicial dessas entrevistas, nesse 5 de setembro, hoje, segunda-feira. Agradecemos, claro, imensamente a você que conosco esteve desde as 7 horas da noite, participando conosco do Verde Vale Recebe. Nós voltamos na próxima segunda-feira, já com outro entrevistado, dando seguimento então a essa entrevista com os candidatos a deputado estadual e federal aqui por Mineiros. E mais uma vez, agradecendo a você que nos dá essa credibilidade, que participa conosco, a você que esteve sintonizado aqui com a gente na Verde Vale, nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, com o carinho que você tem para com a emissora, o Sistema Verde Vale de Comunicação e, por consequência, com o nosso jornalismo. A todos, uma ótima noite, uma excelente semana. O Verde Vale Recebe volta na próxima segunda-feira. Você ouviu Verde Vale Recebe.